Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santos. E eu, a Nath. E aqui é o Nogan, que não é pleiadiano, mas é arcturiano. Hoje vamos falar sobre se existe vida fora da Terra. Existe vida de madrugada? Existe, São Paulo existe. São Paulo existe. Existe bastante aqui em casa também. Imagine isso, um sinal de rádio tão forte que deixou cientistas de queixo caído. Um objeto não identificado pairando sobre uma cidade inteira. E relatos de criaturas bizarras capturadas pelo exército. O que eles não querem que a gente saiba? Hoje vamos desvendar os casos mais chocantes de UFOs, OVNIs e vida alienígena que abalaram o mundo. Será que estamos sozinhos no universo? Ou os governos já sabem a resposta e estão escondendo de nós? A Via Láctea tem entre 100 a 400 bilhões de estrelas e estima-se que 20 a 25% delas tenham planetas na zona habitável. Em um universo com 2 trilhões de galáxias, somos mesmo os únicos? Você acha que a gente é arrogante em acreditar que somos a única forma de vida inteligente aqui? Prepare-se, porque algumas perguntas têm respostas que vão muito além do que você imagina. Eita. Eu posso começar com uma pergunta bobinha, entre aspas. Qual que é a diferença de UFO e OVNI? OVNI é objeto não identificado. Perfeito. E UFO... Unknown Flying Object. Isso, é a mesma coisa. Ah, tá, entendi. Só que um é em inglês e outro em português. Ok, beleza. Eu não sabia, pra mim eram coisas diferentes, assim. Mas atualmente já estão usando outro tipo de nome, porque esse nome tá muito estigmatizado, né? Aí eles estão usando, acho que é UAP, Fenômeno Aéreo, acho que é Unknown Aerial Phenomena. UAP, então? Que inclui de luz, né? Porque luz não é objetos mesmo, e coisas que saem de água também, às vezes acontece. Então é... Sai de água? Calma. É, porque nem todos os OVNIs, né? São voadores. Alguns são... eles chamam de OSNI. Eles chamamos de OSNI, que são objetos submarinos. Pode estar no mar também, né? Porque se o oceano a gente não sabe, sei lá, a gente ainda não desbravou não sei quantos % dele, a gente não chegou nem a 10%, né? Fica aí outra sugestão de bate-papo, porque eu acho isso bem legal também. Mas enfim. Existe vida dentro da água? Vai ser o nosso próprio programa. Não, existe, só que até onde, né? Tipo, os peixes não têm alma, gente. Então, tipo assim, vamos debater sobre mentira. Um parênteses muito rápido aqui. Eu conheci um vegano que ele comia peixe. Não, e a gente perguntou por que ele comia peixe, e ele falou porque peixe não tem alma. Aí, como assim não tem alma? É porque peixe não sabe abraçar. Como assim, cara? Ué, uma minhoca também não sabe abraçar. Pois é, e falando mega sério. Não, tu tá de brincadeira comigo. Ele, não, é verdade, o peixe não tem alma porque não sabe abraçar. Eu, vai tomar no cu, mano. Não acredito nisso, mas enfim. Cara, não é possível. Cara, eu acho que ele devia estar te zoando, amigo. Não tá em conta. Pior que não tava, mas eu fiquei muito na dúvida também. Bem, vamos começar aqui com a pergunta mais idiota, assim, pra já dar o start inicial. Primeiro de tudo, vocês acreditam em vida inteligente fora da Terra? Não. Eu sou agnóstico. O que quer dizer isso aí, amigo? Não sei o que quer dizer. Não quer dizer que eu acredito, nem que não acredito, né? Mas vai que tem, né? Tá. Mas eu tendo ao sim. Eu estava tendo uma conversa recentemente com a Amanda e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre, existe vida fora da Terra e tal. Ela perguntou o que eu pensava. Eu respondi a mesma coisa. Acredito que exista vida fora da Terra, existem muitos planetas habitáveis e tal, mas eu acredito que não tem vida tão inteligente quanto a nossa. E aí, por que eu digo isso? As condições pra gente conseguir ter vida na Terra, elas são muito específicas. A gente tira pelo nosso planeta. Ele tá numa distância do Sol, aonde permite com que a gente não se queime, não fique quente demais e nem tão frio demais. A gente também tem a parada de rotação da Terra, que permite com que a gente tenha esse equilíbrio de temperatura. Como a gente conseguiu ter água aqui, né? Como que essa distância entre a Terra e o Sol permita com que a gente tivesse água e vegetação e tudo mais. Enfim, existe um monte de variáveis para que a gente esteja aqui hoje, né? Esteja vivendo aqui hoje. Então, me parece muito improvável que a gente encontre uma vida, entre aspas, inteligente que se pareça com a nossa, que seja uma sociedade como a nossa, assim. Não falo nem humanoide, né? Mas de chegar num nível de tecnologia, de ter explorado alguns recursos do planeta para permitir que se tenha ferramentas e tudo mais para comunicação. Então, para mim, eu não consigo
assim, pra mim é muito difícil. Ela até usou, tipo assim, tá, mas tem outros planetas que podem ter outros minérios que não tenho na Terra. Eu falei, beleza, eu concordo, mas se tiver alguma coisa diferente do ferro, por exemplo, se não tiver ferro lá, como é que eles vão conseguir desenvolver sistemas pra se comunicar, sabe? Acredito que a gente vai ter vida avançada. Por exemplo, sei lá, animais, de certa forma, né? Dinossauros, animais. Tipo seres, né? Seres, exatamente. Mas não inteligentes como a gente aqui, né? E eu não falo que a gente, nossa, o ser humano é mega inteligente, porque tem gente aí que cantou aí pro pneu, né? Mas, assim, de nível de se comunicar, de, tipo, avançar tanto em ciência, em matemática, esse tipo de coisa, sabe? Essa explicação que você deu aí sobre as condições é chamada de teoria da Terra rara na astrobiologia, né? Essas condições são tão específicas que a Terra seria um lugar raro, assim, tipo, no universo, né? Não seria tão comum, porque a gente acha bilhões de planetas em zona habitável, assim, porque zona habitável tem possibilidade de ter água líquida, água no estado líquido, né? Então é muito, tipo, é uma condição primordial que a gente conhece pra ter vida. Eles chamam até em inglês, né? Tipo, vida como conhecemos. Porque é que a gente só tem essa experiência, né? De tipo, a vida surgindo aqui porque teve água, teve essas condições, teve formações de proteínas, essas coisas assim que a gente conhece. Mas nada garante que não possa existir outras formas, né, de vida, né? Baseada em outras coisas. A gente considera aqui porque foi estável, né? Se estabilizou e desde que a vida surgiu nunca mais foi embora, né? Teve várias extinções em massa e a vida continuou. Então a vida parece que ela gosta de resistir, né? Então acho que planetas que surgiram a vida e possibilitaram isso, ela poderia progredir, né? E aí isso de não chegar num estado inteligente é outra barreira, né? Que tem gente que não acha que tem uma barreira de evolução que nem todo lugar vai conseguir, né? Outra dificuldade, né, de isso acontecer. E se a gente para pra olhar pra nossa, como a gente chegou aqui, do ponto de vista da ciência, não da religião, né? A gente precisou que algum macaco um dia conseguisse segurar um negócio e usar como ferramenta, sabe? A gente foi criando esse ramo, assim, né, dos nossos ancestrais em comum pra conseguir chegar hoje no que a gente é, né? No Homo sapiens. Então é muito específico, cara. É muito específico. Porque eu acho que isso aí a gente tá partindo do pressuposto da nossa espécie, né? Mas a gente consegue ver inteligência em outros animais, assim. Tem um polvo muito inteligente, resolve problema, faz coisa, abre pote. Gente, corvos, pelo amor de Deus, eles botam na aguinha lá o negócio pra subir e pegar. Isso pra mim é bizarro. A verdade deles, o corvo é fofoqueiro. Se um ficou puto contigo, ele conta pro bando inteiro. Todo mundo fica com raiva de você, entendeu? E é tipo, raiva de 20 anos, assim. Um cara fez um experimento e 20 anos depois. Rancor, né? Os descendentes que nem conheciam foram lá e atacaram o mesmo cara. Caralho, que bizarro. Cara, isso é incrível. Isso aí eu não sabia. Assim, é mais rudimentar, mas tem uma ideia de hereditariedade aí, né, na cultura. Né? Coisas que a gente acha que a gente é só exclusivo nosso, né? Então é tipo, quando a gente fala inteligência, é aquela inteligência igual a nossa, né? Mesmo com essa ideia de uma coisa muito rara, seria tipo, dos planetas que são habitáveis, quais que surgiram vida? Dos planetas que surgiram vida, quais que desenvolveram... Tem que ter uma estabilidade, né? Se for um planeta que toda hora chove meteoro, por exemplo. Chove meteoro. Não vai dar muito certo. Vai ficar bactéria ali, um ser microscópico. Mas sim, tem que ter uns períodos de estabilidade, né? Pra poder surgir organismos mais envolvidos. Aí disso aí, quais que permitiram alguma espécie de inteligência mais avançada? Disso aí permitiu, mas aí você começa a ter realmente uma coisa muito mais difícil de acontecer. Mas aí, quando a gente joga isso com, quanto você falou lá? 2 trilhões de galáxias, às vezes o 0,001% significa que tem uma caralhada. Exatamente, cara, porque eu acredito muito que exista, talvez não inteligente assim como o Fê falou, mas eu acredito muito que existe um outro planeta habitável, talvez não com seres humanos, mas com alguma espécime assim que se desenvolveu bem, que criou suas próprias tecnologias vista do ponto deles, né, de evolução deles, eles realmente evoluíram e tal. Porque, cara, o nosso universo ele é infinito, né? Tipo, mano, é bizarro e a gente não tem conhecimento de todas as coisas. Eu acho muito incrível que realmente exista, mas aí quando já chega naquela parte e os relatos que a gente tem sobre o que aconteceu aqui no planeta Terra, né? Tipo, avistamento de OVNI e essas outras coisas. Aí eu já começo a ficar um pouco
mais assim, não sei se eu acredito, não sei se eu desacredito. Eu não desacredito. Mas eu sempre me questiono. Um universo tão infinito assim, né? Tipo, um universo infinito. Eles vão demonstrar interesse aqui? Tipo, porque se existe o nosso e o deles, com certeza existem milhões de outros. Partindo por esse pressuposto. E aí eles vão vir fazer o que aqui, gente? Não, mas aí eu colocaria a mesma curiosidade que a gente tem de responder essa pergunta. Se existe vida inteligente em outro planeta, com tecnologia avançada, que já aí é mais uma camada de complexidade, a ponto de conseguir viajar... Anos-luz, né? Anos-luz, milhões de anos-luz. Eles podem chegar aqui só querer observar, só querer ver se, tipo... São curiosos, né? Fofoqueiros. A luz não muda, né? A gente sabe que tem algumas coisas básicas da nossa existência que a gente já compreende, sabe que é uma verdade imutável. A luz, ela vai ser igual na galáxia inteira. Imagina que se em um outro planeta, a 20 anos-luz daqui, que já é longe para um caralho, o povo daquele planeta conseguiu desenvolver um telescópio que eles olham... Um telescópio não, né? Um satélite, que eles conseguem olhar aqui e tirar uma foto da Terra. Eles estão tirando uma foto da Terra de 20 anos-luz atrás. E é tempo, não sei quanto isso é em tempo, mas provavelmente 200 anos, 300 anos atrás, é muito tempo. Eles vão viajar pra cá com a imagem daquele planeta. Tipo, talvez eles vão ter essa consciência, eles têm essa tecnologia. A gente tá olhando esse planeta aqui, a gente não sabe como é hoje, a gente tá vendo 500 anos atrás. Olhando aqui, esse país aqui, esse continente aqui na América Latina tem essa grande floresta aqui, vamos lá ver. Chega aqui é uma puta de uma cidade, sabe? São Paulo, Rio de Janeiro, gente pra todo lado, eles vão ficar, caralho, é muito diferente, a gente não sabe lidar com isso. Vamos observar, vamos ver como é que funciona, vamos entender, sabe? Esse tipo de coisa. E voltar pra lá e falar, galera, é diferente, mano, não é exatamente isso aqui, mudou muito, e contar essa experiência, né? Então como é que é? Aí começam a vir pra visitar, né? Exato, entendeu? Aí manda a Katy Perry. Mano, eu jurava, desculpa, só fazendo um grande parênteses aqui, esse negócio da Katy Perry, eu pensei que fosse sacanagem, tipo, estúdio, Hollywood, vamos fingir que eu fui. E foi real, que porra é essa? Mandaram a Katy Perry porque ela é um androide, vocês sabem, né? Ah, sim, com certeza, já cantou ela, né? Aí eu rebato essa pergunta aí, invertendo a situação. Quando a gente tá investigando, a gente tá fazendo a mesma coisa, né? Procurando planetas, né? Tipo, pra estragar. Planetas pra estragar. levar o capitalismo pra eles. E aí a gente tá vendo planetas como eles são há milhões de anos atrás. Então, quando a gente vê um planeta habitável, ele já pode ser habitado agora. Quando a gente vê ele milhões de anos-luz lá e eles podem ter vida, eles na verdade já podem ter vida agora e estão olhando pra gente também atrasados, né? Eu acho engraçado. Às vezes eu paro pra pensar e eu fico assim, cara, e se existir um planeta igualzinho o planeta Terra, com seres humanos que se desenvolveram tanto, ao mesmo ponto da gente, sei lá, eu fico pensando isso, sabe? Tipo, olha que loucura, que maneiro, sabe? Só isso mesmo, não vou chegar a lugar nenhum, é só isso mesmo. Tipo, olha que louco. Tem um filme chamado Outra Terra, com essa premissa aí. É mesmo? Eu vou escrever aqui pra eu assistir depois, eu conhecia. Só que ele não vai pro lado muito do UFO, não, ele é mais quase um drama, assim. Não, mas mesmo assim eu acho interessante. Às vezes eu me pego nos pensamentos bem nada a ver, tipo esse assim mesmo. E aí nós buscamos, né, tantos recursos fora daqui, tipo, nossa, vocês lembram uma parada? Quer dizer, ainda deve estar vingando isso, né? Mas eu nunca mais ouvi falar que estavam recrutando pessoas pra ir pra Marte e uma brasileira foi selecionada, cara. Eu lembro de um programa do Fantástico que fizeram só sobre essa mulher, tipo, como é que tá sendo o treinamento dela e tal. E isso já deve ter sido, sei lá, uns 5 anos atrás, mais até. E eu fico pensando nisso, tipo, cara, estão treinando aí a galera, vão levar eles pra Marte, vão começar a habitar outro planeta pra começar a estragar outro planeta, porque esse daqui já tá muito gasto, né? Então, tipo assim, vamos arranjar outro lugar pra só levar a galera maneira. Galera maneira, leia-se ricos. Ela ia fazer uma viagem só de ida, né? É só de ida, exatamente. Que não tem como voltar. A gente não tem tecnologia pra trazer de volta. Isso é doido. Ela vai deixar a família dela inteira pra trás. E o mais bizarro tipo, se fosse, sei lá, uma família, por exemplo, pra lá, os filhos não iam poder voltar. Os filhos vão nascer em outra gravidade e se viesse pra cá, eles iam, sei lá, os ossos iam tudo completamente ficar fudido, quebrado. Não, eles iam, tem ossos de vidro pra gente. Eles ficam fracos quando eles voltam. Imagina você nascer em outro planeta. Vocês sabem por que os astronautas, eles passam a usar óculos quando eles voltam do espaço? Que é muito comum isso acontecer. Quando a gravidade fica baixa, a corda
córnea, ela tá estacionada, que ela tá, digamos, pousada no nossos ossos, pele, músculo aqui. Quando a gente vai pro espaço, ela passa a flutuar. E aí ela perde esse senso de estabilidade, ela começa a deformar. Essa força, né? Tipo, Exato. que nós temos músculo nos olhos, né? Nas córneas, sei lá. Mas... O espaço onde deveria ficar o olho, né? O olho não fica ali relaxado naquela posição, não fica encostado, né? Ele começa a flutuar e ele deforma. E aí, quando eles voltam, eles não conseguem enxergar direito mais. Do que quando o olho volta pra posição normal. Caralho, que loucura! Eu, meu sonho de infância de, eu quero ser astronauta, não sei o quê, às vezes é bom ficar aqui, né? Cara, a galera volta muito cagada, volta muito. É comum o astronauta chegar e vai fazer coletiva de imprensa e desmaiar, cair mole, porque o corpo fala, que porra que tá acontecendo? Tô sentindo meus órgãos de novo. Outro motivo de quando a gente vê os astronautas ali naquela gravação, sei lá, uma live, ele mostrando como funciona, o cara tá vermelho, parecendo um pimentão. É porque o sangue vai todo pra cara, tipo, o sangue não desce, sabe, pros pés, por exemplo. Ele fica ali no corpo. Então o cara fica vermelho, mão vermelha, rosto vermelho, porque é o sangue. Eu queria falar um pouco de alguns casos que ficaram famosos sobre aparições, essas coisas assim, pelo mundo, não só aqui no Brasil. No Brasil nós temos alguns bem famosos, tipo ET Bilu, brincadeira. Os que conhecem. Melhor telalagem da TV brasileira. Tá vendo? Como levar a sério essas porras, cara? A gente faz piada com tudo, não tem como. A gente vai mandar meme pros ETs, né? Acho que é o melhor contato que a gente pode começar a ter. Cara, sim, eu acho. Mas isso eu acho que é muito característico do Brasil, não do mundo. Todo mundo sabe que brasileiro é o rei dos memes. E esse mérito ninguém tira da gente. Que loucura. Mas enfim, a gente tem... Pernambuco em pé que o diga, né? A gente teve a Operação Prato. Cara, eu lembro. Vocês lembram de Linha Direta? Eu acusando minha idade. Eu lembro do episódio. Ai, eu não sei se eu falo episódio, eu não sei qual é o nome disso. Mas eu lembro do programa do Linha Direta que foi sobre a Operação Prato. Cara, eu nunca ouvi falar dessa operação. O que rolou, Sério? assim? Sério, nunca ouvi falar. Eu acho que isso é uma das mais documentadas do Brasil. Sim, com certeza. Foi na região amazônica. Surgiram mais luzes, assim, no céu. Teve uns episódios que era só, tipo, de casos mistério. Acho que era Linha Direta Mistério. E aí era só, tipo, caso sobrenatural e esses de ufologia também. Mas aí apareceram essas luzes e foi isso, assim, o caso principal. Essas luzes, elas causavam queimaduras. Teve até relato de gente falando que teve problema, sei lá, visão, sabe? Eu olhei e fiquei cego, mas porra, assim, eu sei que foi muito bizarro. Teve alguma coisa a ver... Não teve uns relatos também a ver com coisa de sangue? Os relatos que começaram a acontecer, tipo, além de verem luzes, as pessoas relatavam que às vezes, tipo, a luz estava em cima da sua casa, mas ela emitia uma luz até você, diz que chupava seu sangue. Isso! E aí as pessoas locais, né, começaram a chamar de chupa-chupa. Luz vampira, uma coisa assim. E aconteceu em vários lugares, assim, é uma doideira, assim. É um dos casos mais bem documentados do Brasil, né? Porém, esses documentos, eles só foram liberados em 2017. Porque até então, era aquilo, né? De boca em boca, um ouviu falar naquilo, não sei se é verdade, não sei o que aconteceu. Só recentemente. Entrou aeronáutica ali, começaram a investigar e aí começou a ficar tudo em segredo. Então a galera começou a desconfiar, mas ninguém sabia nada, né? Ficou só na fofoca mesmo. Exatamente, porque, porra, você imagina, vamos lá, imagina o cenário. Você tá em casa de boa, jantando com a sua família, do nada, bum, uma luz paira assim sobre você. E aí você olha, tipo assim, caralho. Também, acho que paralisava. Tinha um negócio assim que paralisava. Porra, várias coisas. Aí você olha assim pro céu, várias luzinhas, né? Vários disquinhos voadores, que talvez as pessoas não tenham identificado como disco voador, talvez tenha sido só luz mesmo. E aí você olha aquilo e fala assim, caralho, que porra é essa? Aí no dia seguinte de manhã, tu olha assim pro teu vizinho, e tu viu o que aconteceu ontem à noite, tá ligado? Porra, vi. Nossa, que estranho, né? Pô, bizarro. Aí vira pro outro, teu filho chega na escola, caralho, menor, ali, tu viu o que aconteceu ontem, aquelas luzes, não sei o quê? Pô, lá em casa, cara, meu tio secou, meu tio morreu, ficou sem sangue. E aí vai passando de boca em boca e as pessoas ficam sem saber o que tá acontecendo e ninguém responde. E aí chega um caralho de um monte de militar onde você mora e você fica naquele tipo, que porra está acontecendo? E ninguém te fala merda nenhuma. Ninguém te fala nada. Você não sabe se você vai morrer, se vão te sequestrar, te levar para um laboratório, te fazer um monte de pergunta, te prender lá pra sempre por conta do que você viu, porque você não sabe o que tá acontecendo. Ditadura, né? Caralho, ainda teve isso, Foi né? na época da ditadura, cara. Ainda teve isso. Militar, você só responde, sim senhor, não sei o quê. Exato, você
só obedece, porque Deus me livre, senão qualquer coisa era motivo pra você já ser descartado em qualquer vala por aí. Ficou com medo também, né, de falar. Se você fala os relatos, assim, aí você recebe visita de militar, sabe? Você não quer. E eram comunidades bem pequenas, assim, não era nem... Era interior, não era? Era interior do interior, assim. E, tipo, a galera depois, assim, continua tendo medo de dar entrevista. Tem família que não dá entrevista. Claro, porque tá maluco entrevista pra TV aberta. Todo mundo vai ver aquilo. Porque ou vira chacota, conhecido como pessoa louca. Exatamente isso. Eu acho que tem até esse fator psicológico. Por exemplo, a Nath falou aí do, meu tio apareceu morto sem sangue. Imagina, tu, tipo, vai explicar isso, sabe? Ninguém vai acreditar em você. E às vezes pra você não faz sentido, cara. Não faz sentido. Você começa a duvidar da sua própria sanidade, né? E que, inclusive, esse negócio de você virar chacota aconteceu muito com o caso do ET de Varginha, não foi? Foi, aconteceu. Que as meninas lá, acho que foram 2 ou 3 meninas que viram. Foram 3 meninas. Essa história eu lembro bem que a gente tem episódio do Meu Deus, eu te conto sobre isso. É verdade, a gente tem. E elas foram taxadas de louca. Receberam vários comunicados, tipo, olha, não é pra você comentar nada, não. Nossa, mas por que eu não posso comentar? Se eu fosse você, eu só não comentava. Aí no dia seguinte aparece lá no valão. Tá maluco, cara? Não, Que porque porra é meteram essa? a explicação, não, era um morador de rua que vocês confundiram. E eu falei, cara, não é possível. Que morador de rua é esse, irmão? Você pode se assustar com um morador de rua, assim, não é? Uma pessoa que, sei lá, começou a falar alguma coisa. Mas, pô, a descrição que elas deram não faz sentido ser uma pessoa, sabe? Sei lá, que a pessoa tem algum problema, alguma deformidade no rosto, mas, cara... O que eu lembro do caso, assim, da época, eu não lembro exatamente essa pessoa que eles estão confundindo, mas da região tinha um homem adulto que ele sofria de alguma deficiência mental, assim, eu não lembro exatamente o que era. E ele tinha a idade mental de uma criança. Então ele andava de fralda, porque ele fazia necessidades na fralda e tal. Basicamente ele andava só de fralda. Então até faria sentido as galera falar, na verdade vocês viram esse cara aqui, tá? Vocês não viram um ET assim. Porque a descrição, olhando pelas fotos e tal, o relato delas até bate com esse morador específico, nessa pessoa específica. Mas aí o lance da pele estranha, dos olhos vermelhos e tal, isso não bate. Então, tipo, as 3 falam que uma viu e gritou, se assustou, e as outras 2 viraram e viram também. E se assustaram e tal, e aí foi onde elas meteram o pé. Essa descrição delas, assim, eu acho que foi meio... Não, eu acho que elas viram, uma se assustou, outra viu rápido de relance, podia ser mesmo o cara. Mas, alguns dias antes, eu acho que um dia antes, tem um relato próximo ali, mais distante, de um cara que viu um OVNI, assim, sabe? Que viu... E 2 pessoas diferentes, que viu um OVNI fazendo outro, cara que viu um objeto passando, foi seguindo esse objeto, ele chegou e tinha militar pra caralho na área, assim, fala, vai, mete o pé, entendeu? Cara, é porque eu penso assim, se não foi nada demais que aconteceu, por que caralho ia chegar um monte de policial, de militar na tua casa e pedir pra você calar a boca sobre o assunto? Uma coisa que pega muito nesse relato é justamente a rapidez que, de repente, a investigação ficou militar, assim, porque senão ia ser só um caso, assim, não é nem passar no jornal. Só que quando começou a vir muito militar, a galera, opa, tá acontecendo alguma coisa. Ainda que não sabia o que era, o que aconteceu, né? Aí começa o burburinho, ficou mais alto e tal. Escalou, né? Escalou no Os plano militares, nacional. eles atrapalham tudo. Serve pra porra nenhuma. O exército brasileiro. Cara, se vocês queriam que essa porra não fosse divulgada, era só deixar do jeito que tava, porque ia virar história de interior. Porque todo mundo tem um tio, uma tia, um avô, uma avó que cresceu na fazenda e já viu o OVNI. Todo mundo tem. Vocês têm? Vocês têm? Sim, meus pais viram. Não, ia virar só história de interior, ponto. Mas aí chega um monte de cara armado na tua casa, tudo fardado, com um terninho preto, estilo Homens de Preto, e aí vira e fala assim, olha só, você tá proibida de comentar sobre esse caso com qualquer um, senão o quê? Vocês vão me matar? Não, tô falando que eu vou te matar. Sim, alguma coisa vai acontecer. Pô, a gente vai ter que levar você pro interrogatório extenso. Cara, né? isso é, cara, desculpa, mas isso é muito suspeito. Se tivesse deixado do jeito que tava, isso não ia pra frente nem ferrando. A galera, às vezes, do meio da ufologia, às vezes comenta que esse tipo de coisa, quando começa a virar chacota, virou, tipo, o caso de Varginha acabou ficando virou um meme da cidade, assim. A cidade tem eles são turísticos por conta disso, né? Tipo, eles tiraram proveito disso. E a galera fala, eles continuam fazendo, assim, os militares meio que começam aqueles boatos e aquilo vai se perpetuando de forma a esconder o que realmente aconteceu. A galera fica achando que é ET, a galera fica achando que é isso aqui, ninguém acredita em ninguém e fica nisso mesmo, assim. E os
os documentos, as coisas ficam lá escondidas. Não dá pra saber o que de fato aconteceu, sabe? Podia ter sido uma outra coisa. E aí a verdade está escondida. Agora eu vou meter o conspiracionista, tá? O Felipe Fanfiqueiro. E se não foi o caso, vou pegar a Operação Prato aqui, tá? A gente tá falando justamente dessa época da ditadura militar e tudo mais. A gente sabe o que aconteceu com as pessoas que desapareceram, né? Foram torturadas, enfim. Foi um episódio bem triste da nossa história. E se o exército não tem uma tecnologia, não tem um negócio, falou assim, pega aquele avião lá, passa em cima ali voando daquela região, pra gente poder justificar meter um monte de militar ali naquela região no meio do nada, a gente cava as fossas e esconde essa galera que a gente não quer que ninguém ache, sabe? Que a própria ditadura eliminou. Supostamente, tá? Eu tô assim, a teoria da conspiração, viu? Exército brasileiro. Amigo, mas eu vou te falar que eu gostei dessa sua teoria. Achei legal, pra não levantar muita suspeita. A Operação Prato ficaram até acusando os japoneses também, porque lá tinha muitas fazendas. Defina coisando, amigos japoneses, que ficou meio estranho. Acusando. É porque acusando, tá. Esqueço as palavras e uso qualquer palavra coringa pra poder ir no lugar. Justo. Tudo bem. Eles ficaram acusando, assim, tipo, em boato, né? De fofoca, né? Que tinha muitas fazendas lá de imigrantes, né? E aí, tipo, vem o imigrante japonês ou descendente, né? E aí achavam que podiam ser eles testando alguma coisa, sabe? E aí a galera já gosta de conspirar mesmo, né? Mas também não tem muita prova. Mas não. aí, infelizmente, eu acho que essa sua, embora eu tenha gostado muito dessa sua teoria da conspiração, gostei mesmo, cai muito por terra, porque, tipo assim, se eles realmente estivessem tentando acobertar alguma coisa naquela época, hoje em dia já tinha vindo à tona também. Porque muita coisa. E liberar os documentos, né? Tem que mostrar aí. Eu acho que já teriam desvendado isso tudo a essa altura do campeonato, sabe? Se estavam acobertando pessoas mortas, ainda não acharam, já devem ter achado. Mas tem muito documento da ditadura que não tá aí exposto, né? Tem coisa que foi destruída. Sim, muita. Tem coisa que deve ter rolado até debaixo dos panos, assim. Com certeza. Eu não gosto muito de pensar nisso, assim, na coisa que eu acabei de falar. Porque eu acho que abre muito pano pra, tipo, a gente poder falar de qualquer coisa e falar, mas como é que você sabe? Destruir os documentos? O que eu tô falando aqui, só eu sei. Fonte, não precisou. Gente, durante as minhas pesquisas eu achei um caso muito legal, que esse eu não conhecia, e eu descobri esse caso por conta de filmes, porque existem milhões de filmes sobre as luzes de Fênix nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar desse caso, e eu só descobri pelos milhões de filmes que existem sobre isso. E eu achei muito legal. A gente viu um filme disso, não viu? Ou tô ficando doido? Com certeza deve ter visto. Da ponte, não era? Da ponte? Qual não, da ponte? Da ponte é o caso do Mothman. Gente, que ponte? Da ponte lá que caiu? Isso, que a galera começou a falar que pareceram como se fossem uns anjos, uns ETs ali alguns dias antes da ponte cair. Uma ponte famosa nos Estados Unidos, assim. Isso aí tá mais ligado com o Mothman, que também acaba sendo um caso ufológico, né? Que a galera não sabe, ou criptozoológico, né? Que a galera não viu uma criatura que parecia que tava avisando, né? Mas enfim, a gente falava de Fênix, Nath. Sim, que foi em 97, um monte de pessoas lá no estado do Arizona viu umas luzes em formato de V no céu. E surgiram vários relatos de pessoas que desapareceram durante esse fenômeno. Cara, sei lá, eu lembrei muito lendo sobre esse caso, um seriado muito antigo e que só deve ter tido uma, no máximo 2 temporadas na Warner, que era Vi, o nome. Eu acho que o nome era esse, Vi. Sim. Nossa, eu lembrei muito desse seriado por conta do formato de V no céu. E talvez tenha sido inspirado nisso, não sei, porque eu nem cheguei a pesquisar sobre, mas eu só lembrei disso. Cara, tem tanto filme sobre isso, e todos os filmes são tipo assim, estilo found footage, que eu achei alguns, pelo menos uns 2 são estilo found footage. Tem um, inclusive, no YouTube, é um pouquinho mais de 1 hora, tipo 1 hora e 5 minutos, um negócio assim, só de filmagens found footage, que falam, tem gente que fala que realmente é um filme, tipo, foi feito e tal, tem outros que falam que realmente aquilo é verdade, que acharam as fitas, é aquela porra toda, tipo, Bruxa de Blair, a gente não sabe se é real ou não. Documentary, né? Exatamente, e tipo, de pessoas que estavam passando por aquilo. O que eu li foi basicamente isso. A explicação foi, a Força Aérea lá dos Estados Unidos, eles falaram que eram balões de treinamento militares. Segundo os testemunhas, né, que viram o acontecimento, falou que as luzes eram muito sólidas e silenciosas, e que balão de treinamento militar não é muito bem assim que funciona, né, mas enfim, mas isso também foi em 97, a gente tá falando de 97, assim, é uma parada assim, sei lá, se fosse agora, falar, é drone. Exatamente, show de drones. As luzes coordenadas fazendo um negócio no céu,
ia ver falar drone. Mas, porra, 97, assim, pode até ter drone nessa época, assim, mas sei lá, O né? que acontece muito são aqueles balões meteorológicos, né? Só que, porra, vai formar um monte em formato de V? Pô, tem que ser muito coordenadinho, né? Isso, acho que muita gente viu, foi muito relatado, né? Hoje, de diferentes pontos, tanto na mesma cidade quanto de cidade vizinha, assim, tipo, viu lá longe e as pessoas viram em cima, assim, da própria casa. Muito maneiro. Eu achei bem, bem interessante. Eu até anotei o nome dos filmes pra eu assistir depois, que eu fiquei curiosa. Tivemos também o incidente de Tirano no Irã, em 1976. É bem próximo com a Operação Prato. Sim, assim. verdade, é verdade. Pode crer, né? A Operação Prato foi entre 77 e 78. 77 e 78, né? É, sim. Isso, 77 e 78. Esse foi em 76, tá ali no meio, né? O que vocês ficaram sabendo sobre esse incidente aí? Cara, eu nunca ouvi falar desse incidente, na verdade, assim. Acho que a gente fica muito mais preso no que aconteceu. Preso não, né? Mas tem muito mais conhecimento do que aconteceu no Brasil e Estados Unidos, porque contam pro mundo todo, né? Da mídia, de fato. né? Exato. Agora, me surpreende ter tido um caso no Oriente Médio e ter um outro governo falando sobre isso, sabe? Mas eu, sinceramente, não sei muita coisa, não. Até onde eu sei, foram 2 caças F-4, eles avistaram um objeto não identificado, né? Mandaram lá pra ver o que era, não obedecendo, entre aspas, né? É que eu não sei muito bem explicar como é que funciona. Os caras avistam vamos supor, tem um avião que tá fora de rota e vamos lá ver o que é. Eles tentam interceptar de alguma forma, eles têm lá os meios de comunicação pra poder trocar ideia com os caras e falar assim, olha, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui? Que são os meios de transporte aéreos do governo, né, que fazem isso. E aí, se você dá uma explicação, ou você é apreendido, né, eu não sei direito o que acontece, ou você, tipo, muda a rota, faz o que você tem que fazer, mas, tipo assim, não era pra você estar ali naquele momento, naquele horário, você vai ser interceptado. E aí aconteceu isso, eles interceptaram, não conseguiram contato, e aí, o que você faz quando você não consegue uma resposta? Você atira, né? Não respondeu, o cara então pode fazer merda. Só que as armas, elas não funcionaram. E eles fizeram testes depois nesses aviões, eu não sei se eu posso chamar assim, nesses modelos, né? Tava tudo perfeito. Não se sabe por que eles não conseguiram atirar. Mas aí também, né, leva a vários questionamentos. Eles realmente tentaram atirar? Eu sempre fico perguntando isso. Eles realmente tentaram atirar? Ou foi só uma ladainha? Eu não sei, mas tipo assim, os documentos da CIA classificaram como um evento inexplicável. Tipo, eles não souberam falar o que rolou direito ali, não. O que torna tudo muito questionável, eu acho. Pelo que eu conheço de protocolo militar, que é pouca coisa, é bem raso, você tem etapas, né? Primeiro você avisa, você comunica, aí se não responder, você manda uma ordem um pouco mais incisiva. Se não responde, você fala assim, olha, a gente vai dar um disparo de alerta. E aí tu dispara na direção, mas não pra acertar. Se continuar, a gente vai te derrubar, sabe? E derruba, assim. Sim. Provavelmente nos Estados Unidos não existe isso, né? No primeiro sinal, a gente tá derrubando. Acho que no resto do mundo funciona um pouco mais assim. Se não tiveram comunicação e tal, e ele fez esse disparo de alerta e não funcionou, provavelmente eles devem ter ficado meio assim, opa, peraí, então deixa eu recuar aqui, porque se for pra trocar a bala com esse cara aqui, eu não vou conseguir, sabe? O avião tá com defeito. O que é interessante nesses casos, assim, as datas, é porque as datas batem muito com a época de Guerra Fria, né? Então acho que todo mundo tava meio que esperando coisas acontecerem. É mais que um conceito de invasão, né? Você percebe que tem coisas entrando na sua zona aérea e não sabe de onde veio, né? Você não sabe se é um avião espião, uma coisa espiando de outro país, ou uma coisa pra te jogar uma bomba no teu território. Então tava todo mundo, acho que meio alerta, né? Ou se realmente era uma vida inteligente que veio fora da Terra, que está tentando proteger o nosso planeta porque a gente estava estragando ele durante essas guerras. Quem sabe? Só uma teoria da conspiração, talvez? Não sei. Podia voltar, né, de novo, pra poder impedir uma Vai galera saber. aí. A gente tem muitos casos que aconteceram muito antigamente, né? Antes de toda a nossa tecnologia de hoje em dia. Hoje em dia, acho que não é tão mais comum a gente ter tantos relatos assim, justamente por conta da nossa tecnologia, né? Do mundo desenvolvido do jeito que ele tá. Acho que a maioria desses relatos, eles são muito mais pro interior, justamente porque é aquilo, né? Pô, no interior você consegue ver estrelas no céu. Pô, na cidade grande, você olha pro céu, você não vê nada, você vê fumaça. Então, tipo assim, às vezes até tem, só que a gente não enxerga. Então é muito mais fácil você avistar no interior. A gente tem muitas tecnologias hoje em dia que são explicariam muito, né, o que aconteceu
aconteceu, por exemplo, naquele caso lá do Irã, o bagulho em formato em V, pode ser drone, mas naquela época não tinha drone. Hoje em dia é drone, foda-se. Acho que descartam muito mais rápido, né, esses relatos. Exatamente, a gente descarta muito mais rápido. Só que a gente tem o caso um pouco mais recente, né, que são os OVNIs do Pentágono, que foi entre 2004 e 2020, até 2020 estava rolando isso. Foi em 2020 que liberaram, né, os vídeos sobre isso, não é? São vídeos de aviões, assim, que veem objetos, assim, e não tem explicação. Eles chegaram a tentar fazer aqueles protocolos e tal, assim, e não chegaram a nenhuma conclusão, sabe? É umas coisas, assim, muito rápido, eles se movimentam de maneira meio errática. O vídeo que eu vi era, aparentemente tinha um avião, um jato da nossa tecnologia aqui, um pouco mais alto, e ele tava meio que filmando esse objeto um pouco mais de cima pra baixo. E esse objeto, ele tá meio perto da água, e ele tá meio inclinado, indo muito pro lado, assim. A gente não tem um objeto, pelo menos um jato, um caça, ele não vira dessa forma. Ele não conseguiria pra frente, digamos assim, meio que inclinado. Também não sei como é que funciona um jato, mas era meio estranho, sabe? A forma como ele tava voando, assim, em uma linha contínua e tal. Mas foi o take que eu vi. Eu não sei se depois ele fez um movimento explicado, subiu, desceu. Só vi essa parte, assim. E tem relatos dos próprios pilotos, assim, né? Que a galera, depois que pousou, foram entrevistados, assim. E que, assim, o cara que tem experiência, ele sabe identificar o que o outro tá fazendo, assim, dá pra perceber. E eles não conseguiram identificar com nada, assim. Não parecia nenhum caça deles, do tipo deles, né? Do que eles estão acostumados. Então era uma parada diferente, assim. Acho que o cara é ex-militar, mas tem mais gente no caso, assim. E eles começaram a expor isso, né? E falar dessas coisas que tinham documentos e tal. E aí agora, atualmente, eles estão sendo entrevistados pelo Congresso americano, assim. De tempos em tempos tem esse negócio. Porque eles não fazem toda hora, porque político não trabalha, né? Lá também não. Então, tipo, sei lá, cada 6 meses chamam alguém a uma parada desse caso, assim, e aí a galera entrevista, faz pergunta, assim. E aí ele fala coisas, mas ao mesmo tempo, quando perguntam muitas coisas, ele começa a falar que não pode falar sobre tudo, porque ele quer que seja feito leis, né, pra proteger ele, porque ele tem medo de expor demais, né? E morrer. Não só morrer, porque ele pode ser declarado traidor do seu país. Sim, porque você vai estar revelando os segredos do exército, né? E aí tem os códigos dele lá. Então eles estão tentando, ao mesmo tempo, né, comover mais, pegar mais políticos, né, mais adeptos, assim, pra poder eles se protegerem, assim. O que mais me pega nesse caso é que, tipo, o cara tem basicamente nada a ganhar e tudo a perder. E aí, por que ele tá revelando essas coisas assim? Tipo, se ele der um passo errado, a vida dele acaba, sabe? Ele não vai nem ser bem visto no próprio país, não vai conseguir nem, tipo, a troco de quê, né? E aí é isso que, sei lá, dá um tom mais sério pra situação, né? O que leva a gente também a falar um pouco também sobre a Área 51, né? Sobre todos os documentos arquivados e que ninguém fala. Pô, você vê várias pessoas aí que, já trabalhei na Área 51. Nossa, o que você pode me falar de lá? Não posso. Ponto final, né? Tipo, ninguém fala sobre isso, né? Tipo, a gente não tem muito conhecimento sobre o que se passa lá dentro. Quer dizer, vamos lá, por parte. Vocês sabem que a Área 51, que é uma base militar dos Estados Unidos, fica lá no meio de um deserto. Mas isso é comprovado? Eu acho que já comprovaram que existe, mas assim, eu acho que não tem a placa lá, né? Sabe? Bem-vindo à Área 51, acho que não é bem assim. Não é muito bem uma placa, mas é tipo assim, a Área 51 é um lugarzinho pequenininho, só que em volta dela é uma área muito extensa, tipo, que não tem absolutamente nada, mas que ela é cercada, tipo, de quilômetros de distância de onde realmente é, justamente pra impedir que as pessoas tenham acesso até, tipo, de ver, tá ligado? Você não consegue nem ver onde é que é, porque é uma segurança máxima, né? Tão grande que, tipo assim, é cercado, tem a cerquinha com algumas placas de, tipo, não ultrapasse. Só que são umas placas, se eu não me engano, um pouco mais agressivas, tipo, olha, você vai morrer, a gente vai atirar em você se você passar. É por sua própria conta e risco. Eu acho que ninguém nunca fez isso. Deve ter feito, sabia? Mas eu não tenho conhecimento. É aquilo, a Área 51 cobertura, brincadeira, não sei. Mas tem alguns vídeos de, tipo, galera que faz excursão pra ir lá, fica em volta, porque, tipo, você não vê nada, é deserto. É uma cerca com placa, só que você não vê nada, porque é tão distante de onde realmente é, justamente pra ter esse impeditivo, né? Mas ela existe. Essa própria mitologia que cria em volta, eu acho que eles sustentam pra poder não ter essa achando, tipo, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo lá, porque, assim, né, tem sempre
coisas secretas mesmo, né? Que não é pra ser revelado ao público, né? E aí fica mantendo essa aura de mistério, pra eles tá tudo bem, entendeu? Porque ninguém vai saber o que acontece de fato. Às vezes pode não ser nada muito bizarro, assim, né? Não ser tão conspiratório, assim. Às vezes pode ser, né? Porque às vezes tem umas coisas que eles fazem meio duvidoso. A gente tem... Eu não sei em qual momento que a Área 51 ela foi relacionada diretamente a, tipo, eles abrigarem naves alienígenas e corpos alienígenas lá dentro pra fazer experimentos e não sei o que, lá. Eu não sei em qual momento isso realmente aconteceu, mas acho que foi através de alguns relatos, não foi? De Roswell, exatamente. Foi o primeiro relato. Foi ele que falou? Não sei direito como é que aconteceu isso. Eu acho que esse caso foi muito emblemático lá, né? De ter acontecido alguma coisa. E aí, tipo, tinha até relato de terem, pegaram o corpo. Eu lembro disso agora. Assustador.com. Passou no Fantástico, gente. O negócio foi tão bem. Passou no Fantástico o Alien sendo dissecado. E só depois que comprovaram que o vídeo era fake, assim. Incrível. E vendo o vídeo hoje, você fala, cara, o vídeo era fake. Mas assim, na época a gente falou, tá passando no Fantástico, óbvio que é verdade. Meu Deus, exatamente. Cara, eu lembro que eu vi essas imagens naquele site, assustador.com.br. Oi, vi lá. E era também. realmente assustador. Nossa, vocês tinham medo de entrar naquele site? Muito medo. Porra, nossa, era bizarro. Era muito bizarro. Inclusive, também temos um episódio sobre assustador.com. Sim, tá? eu amo esse episódio. Quem quiser ouvir. A gente tem filme também sobre a Área 51, vários filmes. Tem um muito famoso do... Cara, eu não sei o nome do filme, gente, desculpa, mas é a cena do Will Smith, que ele tá carregando o corpinho de um alien enrolado num paraquedas, eu acho. É o Independence Day. Isso, obrigada, Independence Day. Eu gosto muito desse filme, cara. Levando pra dentro da Área 51, aí todo mundo aprende ele, tipo, você tá em área, né, tipo, proibida, área militar, não sei o que, eu vou te matar. E ele gritando, tem um alien aqui comigo, tipo, um bagulho assim. Acho muito engraçado. Enfim. E tem outro acontecimento, né, que é o Bob Lazar, que ele foi um físico que diz ele ter trabalhado na engenharia reversa. Bem dizem mesmo, né? Falaram. Ele fala, eu trabalhei não sei o que, numa área... Sabe, numa área que nem existe, numa divisão da coisa que nem existe. A gente fica, né, só palavra. Mas é isso, gente. A Área 51, as pessoas elas relacionam muito a Peraí. essas coisas. Peraí, desculpa, mas eu não entendi nada desse Bob Lazar. O que esse cara é? O que esse cara faz? Assim, ele conta, né, que ele trabalhou em projetos, assim, e aí ele tá meio revelando, assim, a verdade das coisas que eles escondem, assim. Só que, assim, ele não tem lastro de provar o que ele falou. E a prova que ele falou é a ausência de evidência. Aí fica muito, não sei, né? Tá dizendo. Entendi. Ele fala algumas aconteceram e tal, que tipo, tal, mas assim... E ele fala que tinha divisões, ele trabalhava numa divisão lá, que era top secret. Uhum. Mas, assim, é a palavra dele, assim, é muito complexo. Ela não gosta muito dele, não, assim, mas ao mesmo tempo ele fala algumas coisas, né? Então a gente fica meio... Será que estão encobrindo ele? Será que ele é só um maluco? Ou ele é só... Ou ele sabe realmente e a galera bota ele de maluco pra ninguém levar a sério, Mas é né? aquilo, né? Tanto se falar da Área 51 sobre aliens, eles escondem corpos e naves e eles têm uma tecnologia que eles já estão fazendo contato com extraterrestres, mas assim, eles também não negaram nada, né? Então fica... Tem um documentário do Bob Lazar, acho que na Netflix. Deram um palco pra esse doido, coitado. Não é aquele cara que fala aliens, não, né? Não, esse cara é maneiro. Ele é maneiro. Cada episódio que passa, o cabelo dele vai ficando mais doido. Eu queria perguntar pra vocês se vocês conhecem alguém, quer dizer, eu já perguntei, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Alguém que já passou algum relato sobre isso, sobre ter avistado algo esquisito no céu, ou... Eu já contei da história dos meus pais, né, da minha mãe que viu, junto com os meus avós, e do meu pai e meu tio, que foram meio que perseguidos, assim, contei outro episódio. Eu não tenho mais informações, assim, eu também era muito novo quando eles contaram essas histórias, assim, então eu não lembro detalhes, assim. Meu pai disse que essas luzes perseguiram ele de um ponto A ao ponto B, assim, elas eram muito iluminadas, estava muito baixo. Aparentemente tinha um barulho, um som, assim, de nave, não sei dizer. Mas eu não tenho muito detalhe, assim. Eu sei que conforme eu fui crescendo, quando eu era mais novo, eu acreditava muito mais em OVNI e tal. E aí quando eu via muito vídeo, assim, de compilado. Olha, apareceu um OVNI na cidade de Manhattan, em Nova York. E eu, caralho, não sei o que lá,
sei o que lá no Rio. Que foda! Aí, meu Deus do céu, como que ninguém tá vendo isso? Aí eu, mas como que ninguém tá vendo isso, sabe? Ninguém tá falando disso. E tá no meio-dia de uma terça-feira em Manhattan. E ninguém viu, ninguém comentou, sabe? Aí você fica meio... Aí você vai indo mais atrás e você, tipo, os que eu vi, né? Era CGI, era Fausto. Aí eu falei, tá, então não é bem assim, né? Acaba caindo muito mais pra gente ter pouca evidência e de falar assim, cara, eu não sei te explicar, era um negócio que passou assim, assado, do que, não, na verdade era colorido e era assim, e era prata de um lado, preto do outro, saca? Muitos detalhes, né? Sabe, eu acho que é muito mais... Porque eu acho que quem vê realmente vai ficar, assim, em negação, sabe? Tipo, cara, mano, eu vi, mas eu não entendi, sabe? Eu não sei o que é. E você, Noga? Não, assim, tive só avistamento, assim, também, né? Já teve uma vez que eu tava com insônia e fiquei do lado de fora de casa olhando pro céu, assim, né? Tipo, observando as estrelas, o que dá pra ver, né? Porque aqui não dá pra ver porra nenhuma. Mas Dava pra enxergar, tinha alguma coisa. Tempo depois começou a amanhecer, então era tipo, sei lá, 5 horas da manhã, sabe? E aí eu lembro, tava observando, tipo, achar algumas constelações conhecidas, né? E ter visto um ponto vermelho. E até então estava brilhando. Amigo, conta. Termina, por favor, porque eu tenho algo a falar sobre isso. Meu Deus. Sei lá, eu fiquei pensando assim, pode ser um planeta, que na época eu não tinha aqueles aplicativos que dá pra ver, né? Qual é a posição das coisas, né? Aí eu fiquei assim, sei lá, pode ser uma coisa. Só que aí começou a amanhecer e aí eu percebi que o céu estava indo na direção X, né? Tipo, de lá pra cá. Só que aquele ponto estava indo pro outro lado. Aí eu falei, que porra é aquela então? E não tava, tipo, se movendo igual um avião, tipo, em linha reta, indo pra longe, E aí eu fiquei naquela, balão meteorológico, essas coisas assim, porque eu não sabia explicar. Amigo, eu tô toda arrepiada. Isso faz quanto tempo? Bastante tempo. Bastante tempo, tipo, sei lá, 10 anos, mais, menos? Acho que mais de 10 anos. Recentemente, sei lá, 2 anos atrás, aconteceu uma parada muito similar comigo. Eu tava aqui na varanda do prédio, tava de noite, acho que o Caio tava em live, inclusive. Fui pra varanda, fiquei olhando. Eu gosto muito de olhar a paisagem, né, os arredores. E aí eu tava vendo, né, o pouco que dá pra ver do céu, mas tinha um pontinho vermelho. E aí eu fiquei olhando, eu falei, pode ser um avião, porque, porra, eu moro perto de aeroporto. Só que ele não se mexia. E avião, né, tipo, por mais lento que seja, porque quanto mais longe, mais lento parece que ele se move. Só que ele não tava se mexendo de jeito nenhum. Eu, tipo assim, deu uma cagada, né? Falei, sei lá, que porra é essa? Saí. Quando eu voltei, ainda estava no mesmo lugar. E aí eu fiquei observando durante um tempão. Eu fiquei, sei lá, tipo, uns 30 minutos só olhando aquela merda. E não se mexia de jeito nenhum. E aí eu comecei a pensar, balão meteorológico, às vezes é aqueles pontos de prédio, né? Sei lá, tá? Se bem que não tinha prédio nenhum, mas tudo bem. E aí eu meio que deixei pra lá. Falei, sei lá, às vezes é coisa da nossa cabeça. Foda-se. Só que alguns dias depois, eu vi uma postagem de uma menina que eu sigo, ela não chega a ser minha amiga, mas é uma conhecida do Instagram, que ela postou falando sobre isso. Ela postou a foto, que ela tinha uma câmera muito boa, e dá pra ver lá no fundo o pontinho vermelho. E ela, tipo assim, eu vi isso aqui. Só que ela mora muito longe de mim, tipo, não tem como ela ter visto o mesmo ponto que eu. E aí eu comecei a me questionar, eu falei, caralho. Aí eu comecei a ficar, né, tipo, essa? Como assim? Aí eu mandei mensagem pra ela, eu falei, cara, então, eu moro na Ilha do Governador, eu vi a mesma coisa. Sei lá, tantos dias atrás. Aí ela, gente, que loucura, porque eu recebi mensagens de alguns amigos que moram, inclusive, em outros estados, falando que também avistaram alguma coisa semelhante. Isso era mais pro céu, assim, ou mais a linha do horizonte? Pro céu. Não, pro céu mesmo, mas pro céu. Eu vi, acho que 1 ou 2 postagens no Twitter naquela época também falando sobre isso, mas, tipo assim, meio que morreu o assunto e não sei o que foi aquilo. Pra mim, não tem uma explicação, mas... Não sei o que vocês viram, não faço ideia, assim. Ponto vermelho me parece, tipo, aqui em São Paulo tem muito, mas em cima do prédio aquelas luzinhas. Então, quando você começou a falar, eu achei que era isso. Mas é mais pro céu. Mas, eu não sei se vocês sabem e tal. E não falando que isso é exatamente isso. Mas em algumas épocas do ano, a gente consegue enxergar outros planetas a olho nu. Isso aqui. Inclusive Marte, acho que Júpiter também dá pra ver e tal. E eu lembro uma vez que eu fui pra Petrópolis e eu tava sentado na praça, assim. E aí a gente sentado na praça aqui olhando pra cima e olha, cara, aqueles 2 pontinhos. Um era bem vermelhinho, assim, e o outro era meio cor de areia, assim, né? E aí a gente olhando e tal, cara, essas estrelas têm uma cor muito diferente, né? Aí eu tinha um aplicativo pra ver o céu e tal, e apontei, né, pra direção, assim. E aí foi onde, tipo, a gente viu que era Marte e Júpiter, assim. Fiquei, cara, que foda, dá pra ver olho nu. Então era bem no meio do céu, assim, né? E aí foi se movendo conforme a noite foi entrando, ele foi, tipo, se movendo de acordo com a rotação da Terra, né? Lá do ponto da rotação. Achei muito foda e tal. Mas, assim, não tinha dúvidas de que era um planeta, sabe? Pô,
Eu não sei. O que me deixou meio intrigada é porque, tipo, outras pessoas avistaram aparentemente a mesma coisa, só que em dias, momentos diferentes. Então eu fiquei meio tipo assim, caralho, que loucura. Eu não sei se é algo muito simples de se explicar, como, por exemplo, um balão meteorológico, simplesmente, sei lá, saiu da rota, vários ao mesmo tempo. Não sei. Mas eu achei interessante, minimamente interessante. Não tô falando que é um OVNI. Eu realmente acredito que tem uma explicação lógica pra isso, mas na verdade, eu não sei explicar. OVNI, né? Era um objeto voador que você não identificou. Exatamente, um OVNI para mim, né? Mas assim, não dizendo que é um alienígena, Sim, sabe? sim. Mas talvez seja algo mais simples de se explicar. Eu só achei engraçado Mas isso. acho que é isso que eles estão tentando mudar, assim, essa ideia dessa mudança de nomenclatura, né? Porque eles estão chamando agora de fenômeno aéreo não explicado, desconhecido. Sim. Porque para englobar as coisas, os relatos, né? De forma, tipo, não necessariamente vinculada a uma vida inteligente, uma vida extraterrestre. O fenômeno existe. Alguma coisa acontece no céu e a gente não consegue explicar. A gente chega a esse ponto. E aí, agora, como estão levando mais a sério, é começar a tentar a ciência mesmo investigar isso de forma mais a determinar, né? Que a gente são vários tipos de fenômenos, é o mesmo fenômeno. Sim, né? Meio que categorizar, né, as coisas. Tá melhor, porque quando são os ufólogos que estão pesquisando, a galera da comunidade científica não leva a sério. Tem gente que às vezes tenta usar o método científico e tal, mas a galera não vai pra frente, né? Aí é foda. Então tem que ser. A comunidade científica é um pouco elitista nesse ponto. Quando leva um pouco mais a sério, a galera começa tipo, vamos investigar isso aqui de uma forma a gente determinar. E aí tentaram desvencilhar isso do conceito de UFO, assim, que era muito estigmatizado, né? Muito pro lado do conspiração. Do alienígena. Do alienígena. Extraterrestre. Mas o avô do Caio, ele já trabalhou no aeroporto aqui internacional do Rio de Janeiro, que é o Galeão. E ele trabalhava nas torres de comunicação. Ele diz que tem muita coisa que acontecia naquele meio ali em que ele trabalhava que não tinha explicação. Tanto para eles, os funcionários da torre, quanto pra galera militar mesmo, porque eles tinham que fazer relatórios, alguma coisa assim, né? Tipo, quando eram, por exemplo, um objeto não identificado, eles tinham que passar, se eles não conseguiam comunicação, pra supervisores que passavam pra outros, enfim. E muitas dessas coisas não tinham explicação. Cara, ele é cheio de história. Vou ver se um dia eu entrevisto ele e trago algumas coisas aqui pra gente, quem sabe? Quem sabe? Se você ouvir te pedir, a gente atende com carinho o pedido. Mas ele tem umas histórias muito cabulosas, muito boas. Tem até aquele caso que aqui no Brasil a gente chama de Noite Oficial dos OVNIs. Vários relatos, assim, né? E, tipo, tem áudio, assim, acho que se você procurar, você consegue encontrar alguns áudios dos pilotos falando isso em tempo real, assim, conversando com o outro e ninguém sabendo explicar o que eles estão vendo, sabe? Porque uma coisa é você, sei lá, você vê no radar pontos tipo, ao redor da sua nave, né? Que eles vão detectando e você não sabe o que é. Uma coisa é você ver e não saber explicar, não saber nem explicar pro outro, né? O que você tá vendo. Total. E aí fica essa conversa assim, você fica, caraca, tipo, a galera viu alguma coisa e não perseguiu e não sabe explicar o que foi. Verdade. E aí tem uns documentos assim também da galera lá. Mas, gente, e aí? E se acontecesse um contato alienígena, um contato de algum ser ou vida ou tribo ou grupo ou, sei lá, fora da Terra, aqui com a Terra? O que vocês acham que ia acontecer? Sei lá, tipo, entraram em contato, conseguimos um sinal, falaram com a gente, codificamos, identificamos. Acho que primeiro a galera não ia acreditar muito não, assim, mesmo acho que a galera ia rolar uma descrença, assim, porque teria que, mesmo, tipo, ser televisionado não quer dizer muita coisa, né? A gente já televisionou tanta coisa mesmo. Pois é, né? Então, vamos levar a TV a sério, a TV brasileira, principalmente a sério. Em geral, assim, né? A galera às vezes cai numas fake news aí. A galera vai falar assim, mas eu tenho que trabalhar amanhã, né? Então não vai dar pra curtir o fim do mundo. Também tem isso. A galera religiosa pode ser, tipo, que também não acredite, ou que acredite vai falar também. Que é um demônio. Meter sinal do fim dos tempos. Apocalipse, fim dos tempos. E aí isso é um problema também, né? Porque a galera vai começar, tipo, usar isso como massa, né? Tipo, coisa de manobra, né? Massa de manobra, né? Poder... não, a única forma agora é vocês se arrependerem, é você, sei lá, buscar o perdão. Porque... Na verdade, a gente sabe que vai ser agora é tarde demais pra se arrepender, mas se você pagar... Isso. Se você comprar teu pedacinho no céu hoje... tem desconto, tem 10% de desconto se for no Pix. Eu deixo a provocação é que se Deus criou a Terra, Deus é um extraterrestre, né? Porque ele não vivia aqui. Eu gosto dessa provocação, sabia? Então Jesus é o primeiro
primeiro alien que visitou a gente. Eu gosto disso, sabe? Eu acho legal. Mas realmente tem essa teoria, assim, que a ufologia às vezes se mistura com religião, que tem até uma vertente, assim, que é basicamente isso aí. Assim. A partir disso que você disse, então a gente nunca mais vai ser visitado de novo, né? Que os caras falou, o último mensageiro que a gente mandou lá não voltou, não. Mataram o cara. Entendeu? Filme de terror pra eles aqui. Não, mano, lá é hostil. A gente mandou um cara lá pra falar de amor e tal. Mataram o cara, mano. Eles são povos muito primitivos. Total. Se pá, já mandaram outras vezes e já mataram outras vezes. A gente não sabe, né? Então, tipo Exato. John Lennon, sei lá, Imagine all the people, living life in peace. E aí, irmão? Não quero entrar nesse assunto aqui, porque não é a pauta, mas eu quero fazer um comentário breve sobre o que a gente tá falando agora. Gente, o Papa morreu recentemente. Pra mim, um dos melhores papas que a gente já teve. Morreu ou foi levado? Né? Eu acredito que Deus falou assim, não, vem aqui, já tá na hora de você ficar do meu lado aqui. Você já cumpriu o seu propósito, irmão. O comentário principal em rede social e tal já foi tarde. Ai, morreu o padre comunista. Então, assim, quando Jesus voltar, vão matar Jesus e vão comemorar, entendeu? Vão comemorar, vão falar, matamos esse filho da Menos puta. um revolucionáriozinho de Exato. Como assim o cara tá invadindo a nossa igreja da parede preta aqui, falando que a gente não pode fazer comércio? Como assim? Deixa essa provocação aí também. Mas é muito engraçado, né? Tipo, as pessoas, elas não parece que não leram a Bíblia. Não sei, cara. Você acha que se Jesus fez, irmão? Esses lances, assim, eu acho que a galera... Quando surge uma evidência, assim, que meio que quebra completamente essa forma de crer, de ser teoricamente ali acreditando ali na sua religião e tal. E aí surge uma evidência de que, tipo, cara, tem vida em outros planetas. E aí? E aí, tipo, quebra todo o seu sistema de crença. Acho que a primeira reação é você se defender, sabe? Defender aquilo que você acredita. Eu acho que é negar, né? É justamente você, tipo, ressignificar. É o que a gente vê da Terra plana. A galera acredita na Terra plana porque uma passagem da Bíblia dá a entender que ela é plana. Inclusive, eu vi terraplanistas falando sobre isso, ex-terraplanistas, né? Os caras fizeram vários experimentos, constataram que a Terra era redonda e a primeira coisa foi que os caras começaram a se tornar ateu. Que eles falaram, cara, aquilo ali não deixou de fazer sentido pra mim. Tudo que eu li, percebi que era uma mentira, uma ilusão. Então eles vão indo muito mais pra esse outro lado, tipo, o lado extremamente religioso e não, Deus existe, a Terra é plana e tal, e caralho, a Terra é mesmo redonda, Deus não existe, sabe? Tudo deixa de fazer sentido pra você, né? Tudo aquilo que você acreditou, você mesmo comprovou que era mentira, tipo, não são outras pessoas tentando te convencer. Você mesmo foi lá, viu com seus próprios olhos e não é mais isso. Então você começa a se questionar sobre tudo. Tudo aquilo que você um dia já acreditou. É a galera que tem relatos de avistamento e às vezes até de abdução, assim. Às vezes a pessoa fala, pô, eu ia falar ateu de alien, né? Tipo, a pessoa não acreditava. Mas assim, ela não tem como explicar aquele fenômeno e, tipo, agora ela tá do outro lado, sabe? Pensando que pode ser, né? Assim como também você é um pouquinho da advogada do diabo que traz os dois lados, aquela pessoa que não tinha religião, passou por alguma coisa na vida dela, que tipo assim, foi Deus que me salvou, e ela acredita agora, antes não acreditava e agora acredita. Então é faca de dois gumes, né? Tipo, corta pros dois lados. Dá pra fazer isso com qualquer coisa. E, gente, tá tudo bem, nós somos seres humanos, o tempo inteiro a gente tá mudando de opinião e, enfim, nos contradizendo a si próprios. Eu acho que a gente só tem que ser um pouquinho humilde e abrir a porra da nossa cabeça pra poder aceitar ideias e pensar, ter um pouquinho de senso crítico. Talvez eu tenha ficado um pouquinho revoltada com isso, porque eu lembro de vários casos, mas tudo bem. Não é estimulado, né? Quando a pessoa vê uma parada que quebra completamente a forma dela acreditar no mundo. E aí você vai fazer o quê? Você vai tiltar? Não, porra, você cala a sua boca. E você, fã do terror, você acredita em vida fora da Terra? Ou então, você já teve algum contato? O ponto vermelho que eu e Nogan vimos, você também viu? Por favor, gente, mais alguém tem que ter visto essa pirâmide. Isso que a gente nem falou, se vida dentro da Terra. Existe vida inteligente dentro da Terra? Não muitas. Existe vida inteligente na Terra. Você começa aí. Deixa seu comentário abaixo. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no nosso canal do YouTube também, que a gente tem muito conteúdo legal por lá, assim como aqui no Spotify. Bom, dependendo de onde você está ouvindo a gente. Temos também um Apoia-se, onde você pode ficar por dentro de conteúdos exclusivos, receber informações antes, drops, enfim, tudo que a gente posta por lá também. Mas não mudei minha cabeça. Não existe vida inteligente fora da Terra. Tá tudo bem. Quando os aliens chegarem, eles vão lembrar desse seu comentário. Tô zoando.